Olá, galerinha do canal, a paz do Senhor, aos meus irmãos, às minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais um videozinho do canal e com a intenção somente de falar de Deus para vocês. Hoje nós vamos estar falando aí a respeito dos 3 primeiros reis de Israel. Talvez muitos não sabem quais foram os primeiros reis de Israel. E hoje eu quero convidar aqui um convidado, que eu vou lá chamar ele aqui agora. É o Sonic? Dorminhoco? Bora lá! A gente vai fazer um vídeo aqui sobre os 3 primeiros reis de Israel. E primeiro eu vou perguntar pra ele aqui qual foi... Dá paz do Senhor pros irmãos. Paz do Senhor, gente! Então, qual foi o primeiro rei de Israel? Primeiro rei? Vamos ver Saul. se ele sabe. Quem? Saul. Os irmãos estão de acordo? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul. Saul, ele foi um rei obediente ou ele foi desobediente? Como foi a situação do rei Saul para com Deus? Você sabe me dizer para os irmãos? Sei. Ele foi desobediente. Isso, Saul foi um rei desobediente, mas apesar de tudo ele foi um rei ungido pelo Senhor. Tem até uma passagem onde Davi ele não mata Saul porque Davi sabia que Saul era ungido de Deus. E depois de Saul, qual foi o segundo rei? Nós tivemos 3 reis no período unificado. O reino de Israel era um reino unido, um reino unificado. Foram 3 reis nesse período. Aí depois o reino foi dividido. E qual foi o segundo rei de Israel? Davi. Davi. E Davi foi o quê perante Deus? Obediente. Obediente, era um rei que se voltava sempre para Deus. Não é um exemplo muito bom para a gente hoje em dia? A gente pode até pecar, mas se a gente voltar para Deus não tem problema. E isso, a gente tem que estar sempre voltando para Deus. É onde todo mundo peca, né? Porque Romanos 3:23 fala que nós já nascemos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Mas por Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, onde nós somos salvos, então quando nós pecamos e nos voltamos para Deus, é onde Deus recebe o nosso perdão. Porque Davi sempre fazia isso. Davi, ele pecou. Você sabe como que começou o pecado do rei Davi? Davi, ele nunca perdeu uma guerra. Mas a única batalha que ele perdeu foi a batalha para Batseba. Não é a batalha corporal, foi a batalha da carne. E Mateus 26:41 fala que o espírito nosso está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar. Por isso que Davi perdeu. Ele devia estar numa batalha e ele estava em casa no momento errado. Ele olhou para Batseba lá de cima onde ele morava e ele avistou Batseba. Foi então que ele desejou Batseba e por ele ser rei, né, ele queria aquela mulher e achou que podia todas as coisas, onde vem a soberba. Então Davi pecou e perdeu essa batalha para a carne. Aí o que Davi fez após ele se apaixonar por Batseba? O que ele teve que fazer? Ele teve que matar o próprio marido da Batseba, que era Urias. Então Davi cometeu adultério e homicídio. Ele cometeu esses graves pecados. Então foi aonde que Davi pecou e se voltou para Deus, no Salmo 51, onde a gente vê o profundo arrependimento de Davi. Amém? E qual foi então, agora vamos ver se ele vai saber, o terceiro rei de Israel. Qual foi o terceiro rei de Israel? Salomão? Salomão, acertou. Chutei. Os 3 reis de Israel. Saul, Davi e Salomão, que foi o filho de Davi. O terceiro rei de Israel. E Salomão foi o quê? Ele tem 2 qualidades aí muito importantes. Então, ele foi um rei obediente, pelo que eu saiba. Sim, foi um rei obediente também. O que ele era o mais? Ele foi o mais de todo Israel. O que ele foi o mais? Sábio? Mais sábio e o mais? Rico. Mais rico. Salomão foi o mais sábio, mais rico rei que Eu posso existiu em contar a todo história Israel. dele? Então, tudo começou quando Salomão era rei. Aí,
Deus podia fazer um pedido de Salomão. Aí, Salomão podia pedir várias coisas, mas ele foi pedir sabedoria. Exatamente. Mas Deus foi recompensá-lo e deixou ele rico. Exatamente, é isso mesmo. Salomão podia pedir o que quisesse. Só que como ele não pediu bens materiais, não pediu coisas supérfluas, coisas que não são necessárias para a nossa vida, ele pediu sabedoria. Lá em 1 Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele vos dará liberalmente. Então Salomão pegou a melhor parte, sabedoria, para guiar o seu povo, porque ele não sabia como guiar o povo. Então Salomão pediu sabedoria e com isso Deus deu a sabedoria a ele e acrescentou tudo na vida dele. Por isso ele foi o mais rico de Israel. Então, este foi o terceiro rei, Salomão. E por que ele pecou? Porque foi no período de Salomão que o reino foi dividido depois. Foi perante Salomão pecar. Como que Salomão pecou? O que fez Salomão pecar? Essa me pegou, essa daí eu não sei. Salomão, ele se desviou dos caminhos de Deus por causa de falsos deuses que eram de suas mulheres estrangeiras. Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras. Aí aquelas mulheres que eram estrangeiras, elas adoravam falsos deuses. E com isso, Salomão foi adorando os falsos deuses. Aí foi aí que ele se desviou dos caminhos de Deus. Então Salomão, ele dividiu o seu coração para Deus e para os outros deuses. E Deus não tolera isso. O que Deus fez? Dividiu o reino de Israel. Aí foram dois reinos, o do sul e o do norte. E quantos reis nós tivemos no reino do sul e do norte? Tudo começou com o primeiro rei do sul, que era Roboão. Roboão foi o primeiro rei do reino do sul. E no reino do norte, o outro rei era Jeroboão. Nós tivemos dois Jeroboão, primeiro e o segundo. Então foi aí que começou o reino do sul e o reino do norte. Era o reino de Israel e o reino de Judá. Então foram esses dois reinos que foi dividido após Salomão pecar. Amém? Então a história dos três reis foi quem? Para a gente só recapitular aqui, quais são os três primeiros reis que tivemos em Israel? Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão. Guardem esses três reis, os três primeiros reis de Israel. Amém? E depois foram então divididos o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, irmãos, ele foi até... Primeiro quem foi derrotado foi o reino do norte, né? O reino de Israel, que foram cativos pelos assírios. 722, antes de Cristo, no ano 722, teve a queda do reino de Israel, o reino do norte. Eles foram cativos pelos assírios. E o reino de Judá, mais para frente, que foram cativos pelos babilônicos. Aí então acabou, né, o reino do sul, o reino do norte. Aí ficou então com os babilônios. Aí mais para frente os persas dominaram os babilônios. Aí tem aquela longa batalha, né? Então era isso que a gente queria passar aí para os irmãos sobre o reino, né? Sobre os reinos, os reis. Que os irmãos possam aí estar sempre empenhados a aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus. E que os irmãos possam ter aí esse grande exemplo do rei Davi, de sempre se voltarmos para Deus, pois somos pecadores, falhos, e somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso vamos sempre nos voltarmos para Deus assim que pecarmos. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra. E agora o filhão vai dar despedida dos irmãos. Eu e o meu irmão. Sonic Kicks. Hoje, infelizmente, o Snoopy não pode aparecer. O vídeo passado ele fez uma batalha aqui entre Sonic e Pato Donald, que onde o vencedor foi o Sonic. Se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, está no vídeo anterior do canal, onde ele está fazendo essa batalha aí. Amém, irmãos? Então, que vocês fiquem com essa palavra abençoada aí. Que Deus abençoe essa sexta-feira de vocês. Que tenham um excelente, abençoado final de semana. E fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Tchau, gente!